Como vai, meus irmãos? Que a bênção de Jesus seja com a sua vida. Aqui é o pastor Kelsen, profetizando a bênção de Deus para o seu coração. Sou pastor da Igreja Batista Nova Aliança em Cristo, em BH. Meditação está em Mateus 7, 24 a 27, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque seus alicerces, ou tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não pratica é como insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. Jesus aqui ele está encerrando o Sermão do Monte e ele está comparando o homem sábio com o construtor que edifica a sua casa sobre alicerce firme e com o tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Então aqui ele está fazendo uma comparação que adverte que existe um caminho de compromisso de seus discípulos com Jesus Cristo, que vai além de uma, como eu posso dizer, além da boca para fora. Então, quando ele fala que a sua casa, ele está falando da vida, da nossa vida com Deus, ela tem que ser alicerçada na rocha e não na areia, mas ele diz de um comprometimento do discípulo com este alicerce. A rocha é o alicerce sobre o qual o discípulo fundamenta toda a sua existência, fundamenta toda a sua vida. Então, quando ele está dizendo sobre a rocha aqui, ele está dizendo que se o discípulo de Jesus, se o cristão quer vencer na vida cristã, ele precisa estar fundamentado a sua construção da sua casa na rocha. A rocha ela fala de duas coisas fundamentais. Ela fala de Jesus Cristo e fala da obediência. E a ênfase aqui está em não ouvir ou ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. Então, quem ouve a palavra de Deus está andando na obediência de Deus e declara que tem um comprometimento com Jesus Cristo. Então, a sua vida ela está amparada sobre um alicerce firme e forte. E que podem acontecer muitas coisas na vida, mas ele permanece firme nas suas convicções espirituais. E Jesus Cristo ele não se impressiona aqui com muitas coisas que essas pessoas dizem, com muitas coisas que as pessoas falam, porque Jesus Cristo ele vai dizendo no verso 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas as pessoas elas intervêm diante de Jesus Cristo dizendo, olha, mas em teu nome expulsamos demônios. Então Jesus Cristo fala, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês não podem deixar se enganar, que não são suas experiências espirituais que falam que vocês têm firmeza em mim e que vocês são pessoas que confiam em mim. Eles diziam ainda, mas muitos diziam, mas nós profetizamos no teu nome. Então ele está dizendo, não é o que você diz e o que você faz que determina que você tem uma experiência comigo, mas a sua firmeza diante dos ventos contrários da vida. É o seu caráter de não sair da minha direção. Jesus Cristo está reconhecendo que o discípulo é aquele que faz a vontade dele. Não é aquele que diz alguma coisa acerca dele e faz algo para ele, mas aquele que faz a vontade de Deus, que está firmado na direção de Deus. A palavra-chave do discipulado de Jesus Cristo é obediência. Com isso eu quero falar com você que existem dois exemplos de Pedro sobre obediência. O primeiro é em Lucas capítulo 5, quando Pedro não havia pegado peixes,
E ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele apanhou muitos peixes. E aqui é interessante que Pedro era pescador, Pedro tinha muitas razões para não atender Jesus. Mas ele tinha uma razão suficiente para atender Jesus, que era ser obediente à palavra de Deus. Ser uma pessoa que fica firme na palavra de Deus. Essa história esclarece que o significado da obediência é: diante da ordem de Jesus, obedeça. Isso é fazer a vontade de Deus. Aquele que obedece a Deus apenas quando entende a ordem ou concorda com ela, não é obediente, é sábio. Aquele cuja obediência ocorre apenas por circunstâncias favoráveis ou quando as chances de sucesso são evidentes, não é obediente, é oportunista. Então, a obediência a Deus, ela é inquestionável, sejam circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Obedecer implica adotar a palavra e a vontade de Deus como critério, como última ação. Como última ação. Obedecer é deixar-se carregar, ser carregado, levado pela palavra de Deus. E Pedro, ele obedece à palavra de Deus. Em outro momento, em Mateus capítulo 14, Pedro ainda, ele obedece ao Senhor. Quando Jesus Cristo, ele vem andando sobre as águas e as pessoas ou os discípulos pensam que é um fantasma, e Pedro fala, olha Senhor, se és tu, mande que eu ande sobre as águas até ti. E Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas o importante aqui é o quê? Que Pedro não podia andar sobre as águas se Jesus não tivesse o chamado para fora do barco. Nós não podemos andar, trabalhar qualquer ação, se Jesus não está mandando que nós venhamos sair do barco ou venhamos a fazer qualquer ato em que ele não deseja. Pedro anda sobre as águas não é porque ele tem grande fé. Pedro anda sobre as águas porque ele obedece uma ordem de Jesus Cristo, pode vir. E naquela palavra, ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Meus queridos, a obediência é o segredo do discipulado de Jesus Cristo. Obedecer, como eu disse, é fundamental, é deixar-se ser carregado pela palavra de Deus. Você não deve se atrever a sair do barco se Jesus não te mandou. Esse dia que eu estou para dizer que você deve fazer como Pedro fez. Eu só saio do barco se Jesus mandar. Nós iniciamos essa palavra em Mateus capítulo 7, dizendo que nós devemos estar firmados na rocha. O que faz você um cristão determinado e abençoado é você estar firmado na rocha que é Jesus e obedecê-lo. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e vendo esta palavra, vendo este vídeo, na verdade. Que a bênção dos Senhor seja sobre eles. Que eles firmam na rocha que é Jesus Cristo. E que eles entendam que o Senhor não se impressiona se os sinais se evidenciam na vida dele ou se eles têm uma palavra diante das pessoas. Isso não impressiona o Senhor. Mas o que move o coração do Senhor é quando eles determinam que querem fazer a vontade do Senhor. Que nesse dia eles sejam abençoados por Ti e possam se alinhar à Tua palavra em todo momento. Eu os abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Tenha um dia maravilhoso na presença de Jesus.